Bom dia, acompanhe a partir de agora o CMC TV em Destaque e conheça um pouco da programação diária da CMC TV, canal 893 da Bell Fibe e a televisão do Correio da Manhã Canadá. Hoje veja quais foram as reações em Portugal e no Canadá à vitória dos democratas nos Estados Unidos, os impactos da pandemia da Covid-19 no setor da aviação canadiano, uma entrevista ao vereador luso-canadiano Martim Medeiros sobre a situação atual em Brampton e um belo vídeo em homenagem a Amália Rodrigues com a cantora Marta Raposo. Informação, entretenimento e muito mais para ver logo após o nosso primeiro intervalo. Não saia daí! Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, LiUNA. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Pensa em vender a sua casa na grande área de Toronto? Com Sónia Ávila, liste por apenas 1% e a avaliação é gratuita. Para mais informações, entre em contacto 647-274-4809 ou aceda ao nosso website. Cansado das dores e enfraquecimento de dentes? Não gosta do aspecto dos seus dentes? Se calhar está cansado de usar dentadura larga. Não é preciso usar dentaduras desconfortáveis. Considere trocá-la num dia por implantes ou dentes permanentes. Os novos dentes parecerão os seus dentes naturais. A nossa equipa de especialistas pode dar-lhe dentes fixos e permanentes no mesmo dia. Ligue para nós hoje para começar o seu novo sorriso. Começamos o programa deste domingo com o assunto do momento em todo o mundo. Depois de uma eleição polarizada com margens pequenas entre os candidatos, a vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos foi reconhecida por diversos líderes mundiais. And it is now my great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. E Joe Biden chega com a promessa de ser o presidente que une e não divide, o presidente de todos os americanos. And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. A vitória em casa, na Pensilvânia, permitiu a Joe Biden chegar aos 270 votos eleitorais que precisava para vencer. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation. 74 million.
Depois de 4 dias de incerteza, Joe Biden foi eleito o 46º presidente dos Estados Unidos da América. A tomada de posse acontece em janeiro. Várias foram as personalidades internacionais que felicitaram o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde deseja retomar as relações com os Estados Unidos. A chanceler alemã Angela Merkel garantiu que a Alemanha está pronta para enfrentar lado a lado com os Estados Unidos os problemas que o mundo atravessa. Já o presidente russo, Vladimir Putin, disse que vai aguardar o anúncio do resultado oficial das eleições para felicitar o vencedor. Ao contrário da maioria dos países do mundo, a Rússia, tal como a China, o México e o Brasil, não felicitaram Joe Biden pela vitória. Quem também ainda não felicitou Biden e recusou mesmo reconhecer a vitória do democrata foi Donald Trump, que continua a afirmar que houve fraude nas eleições. António Costa vê nesta eleição de Joe Biden uma nova época nas relações transatlânticas. Bom, já tive a oportunidade de fazer uma mensagem pública, de felicitar o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e transmitir a vontade não só de incrementar as nossas relações bilaterais, como que seja uma nova oportunidade para uma nova época nas relações transatlânticas e para podermos em conjunto trabalhar nos grandes desafios globais. Marcelo Rebelo de Sousa diz que tem a certeza de que as relações entre Portugal e os Estados Unidos da América, com mais de 200 anos, se vão continuar a estreitar, a bem dos dois países e de todos os cidadãos. O Presidente da República espera ainda um aprofundamento das relações entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Não foi diferente no Canadá. As principais lideranças do país felicitaram os vencedores pouco depois da confirmação da vitória. O primeiro-ministro Justin Trudeau cumprimentou o novo presidente americano e a vice-presidente Kamala Harris 45 minutos após a declaração da vitória dos democratas. Trudeau disse estar ansioso para trabalhar com Biden e o seu novo braço direito, a vice-presidente Kamala Harris. Na segunda-feira à tarde, o primeiro-ministro publicou uma foto enquanto falava ao telefone com Joe Biden, oportunidade que aproveitou para felicitar desta vez diretamente o novo presidente pela vitória e colocou-se à disposição para enfrentar os desafios atuais dos dois países. A vice-primeira-ministra Chrystia Freeland, que liderou as negociações do Canadá no novo Pacto Comercial da América do Norte, partilhou os comentários de Trudeau, mas acrescentou que a vitória de Kamala Harris é uma inspiração para mulheres, meninas e pessoas afrodescendentes em toda a América. O líder do NDP, Jagmeet Singh, afirmou que a vitória de Biden traz a esperança de que o Canadá poderá contar com os Estados Unidos para combater a crise climática e a Covid-19. Annamie Paul, líder do Partido Verde, felicitou os vencedores e disse esperar o aprimoramento da luta contra a mudança climática. O líder do Partido Conservador, Erin O'Toole, também usou o Twitter para cumprimentar o novo presidente e a nova vice-presidente dos Estados Unidos. Afirmou que os dois países têm uma aliança histórica e que os conservadores canadianos trabalharão sempre na promoção de valores comuns e também nos laços económicos. A pandemia da Covid-19 afetou fortemente o setor da aviação no Canadá. O governo canadiano prometeu ajudas às empresas, mas exige o reembolso total das passagens de voos cancelados. O relatório do terceiro trimestre da Air Canada relatou um prejuízo de 685 milhões de dólares face a um igual período do ano passado. A receita operacional da empresa caiu de mais de 5 bilhões para 757 milhões de dólares. O principal motivo da queda drástica é a redução acentuada dos passageiros. A percentagem de queda chega aos 88%. A empresa, que já reduziu o número de funcionários, planeia
encurtar em 75% a capacidade operacional até ao fim do ano. Na mesma altura em que a principal empresa aérea relata os prejuízos gerados pela pandemia da Covid-19, o ministro dos Transportes, Marc Garneau, anunciou que nenhuma ajuda federal será dada às empresas aéreas até que todos os passageiros cujos voos foram cancelados sejam reembolsados. A Agência de Transporte do Canadá para já recebeu 8.000 reclamações entre março e agosto de passageiros que não conseguiram reembolso das passagens compradas em voos que foram cancelados. Enquanto o pacote com as ajudas federais não é anunciado, o setor da aviação do Canadá já calcula queda de 43% nas receitas das empresas no país. Alerta na região de Peel, em Ontário, que passou da categoria laranja para vermelha no novo sistema de codificação para restrições da pandemia da Covid-19. Entre as restrições estão a proibição de eventos sociais para celebrar feriados, casamentos e aniversários em estabelecimentos comerciais. Os serviços religiosos devem ser virtuais ou com apenas 30% da capacidade, com máximo de 50 pessoas por unidade. Bares, restaurantes e outros locais para alimentação devem acomodar apenas familiares na mesma mesa. Ginásios devem fazer o registro de todos os participantes para posterior rastreamento em caso de contaminação, e salões de banquetes não poderão funcionar até novo aviso. Também estão proibidas visitas entre os moradores, exceto por motivo de emergência. Com um número crescente de casos, os hospitais da região já estão lotados, sendo necessária inclusive a transferência de pacientes para outras cidades. De acordo com o diretor de saúde de Peel, Lawrence Law, o momento é de recolhimento para impedir que a doença fique fora de controlo. Toronto, assim como a região de Peel, teve a classificação modificada de laranja para vermelha no novo sistema de cores de restrições em Ontário. A data escolhida para a mudança foi sábado, dia 14 de novembro, à altura em que expiram as medidas da segunda fase da pandemia. Espaços fechados e ambientes que não permitem a socialização ou o comércio ao ar livre vão manter-se encerrados por tempo indefinido, tais como restaurantes internos, espaços para reuniões e eventos e estabelecimentos de jogos. Numa altura em que a segunda vaga da Covid-19 reporta quase 2.000 casos novos em Toronto na última semana, é aconselhável aos cidadãos evitar a socialização e às empresas a implementação do teletrabalho. Após o intervalo, acompanhe uma entrevista ao vereador luso-canadiano Martim Medeiros. A atualidade internacional e as dicas do segmento Saúde e Bem-Estar. Há 35 anos que a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns de distribuição em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Foods para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. O Natal aproxima-se e com ele a altura das ofertas. Equasor é o elo de ligação entre os familiares que estão separados pela distância. Encomende o cabaz de Natal para a consoada com os seus familiares nos Açores, Madeira e Continente. Telefone já para Equasor 416-603-0842. Se vive fora da área de Toronto, ligue 1-888-232-6326. Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já!
SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Conosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. Carlos Valente sabe colocar no rosto dos seus clientes o sorriso perfeito. Sentia-me embaraçada com os meus dentes, mas com os novos implantes sou toda sorrisos. A minha vida mudou completamente e ganhei a confiança necessária para encontrar um novo amor. Com implantes dentários, podes transformar de isto para isto, só numa visita. Mudamos a vida das pessoas um sorriso de cada vez, com dentes fixos no mesmo dia. A cidade de Brampton tem desenvolvido diversas ações de combate à pandemia da Covid-19. Uma estratégia que foi reforçada agora com a segunda vaga. Saiba alguns pormenores deste e de outros assuntos relacionados com o município, com o vereador Martim Medeiros, que esteve em conversa recente com a jornalista Tereza Santos. Vamos falar um pouco sobre as ações da Câmara Municipal de Brampton no combate à pandemia mundial. As atualizações também municipais e regionais, os efeitos da Covid-19 na região e os últimos 2 anos do seu mandato. Portanto, vamos começar com este último. Fala-nos um pouco sobre como têm sido estes últimos 2 anos. Olha, começou bem, porque depois das eleições, eu tive colegas, digamos, não gosto de utilizar digamos, mais jovens, mas de facto são mais progressivos e a maneira que a visão que eu tenho política, foi bom ter colegas que poderão trabalhar comigo neste sentido para introduzir algumas políticas mais progressivas na Câmara, como por exemplo o nosso foco no ambiente, no desenvolvimento económico sustentável e também para uma das coisas que eu sempre trabalhei era para trazer trânsito, digamos, pela baixa da cidade de Brampton, trânsito no o que em Portugal chama o elétrico, mas nós chamamos o Light Rail Transit. Portanto, foi uma área de discussão que no último mandato eu perdi, digamos, a minha moção perder por 2 votos, mas depois as coisas mudaram com 9 colegas e o primeiro ano implementámos muitas iniciativas, como por exemplo criar uma fundação para o ambiente, criar uma fundação para ajudar ao nível de serviço social e também para investir em mais espaço verde na cidade e mais caminhos, digamos, para a utilização de bicicletas e para mais ciclistas, portanto, para promover mais, digamos, práticas saudáveis. Portanto, nós também temos trabalhado em trazer uma universidade pela cidade de Brampton, portanto somos o 9º, digamos, em termos de população no Canadá, em termos de população, e somos a única cidade que não tem universidade, digamos, na cidade. É por isso que nós temos de trabalhar com o governo da província e os primeiros 6 meses nós recebemos bons sinais que o governo ia investir. Mas, como toda a gente, quando chegou o Covid-19, a pandemia, isto criou uma situação muito complicada. Portanto, todos estes grandes projetos que nós ainda estamos a trabalhar nelas, agora temos de ser mais pragmáticos, no sentido que nós sabemos
que o governo da província, em termos de financiamento, vai ser muito complicado, e nós também estamos a enfrentar, digamos, uma situação complicada ao nível de Câmara. Só para lembrar, principalmente os telespectadores que são da cidade de Brampton, que nos últimos 2 anos, em termos de taxa sobre a propriedade, nós não subimos, ou seja, nós mantemos 0, portanto, os primeiros 2 anos foram 0 e fomos um dos únicos municípios na província de Ontário, aliás, o único, a não subir os impostos sobre a propriedade, sobre a habitação. Agora, isto criou-nos, e é tal coisa, nunca pensámos que íamos enfrentar essa pandemia, que está a ter um grande impacto negativo nas nossas finanças. Portanto, nós agora estamos como todas as outras câmaras, estamos a esforçar principalmente por ajudar os que mais precisem, portanto, as pessoas da terceira idade, e eu sei que, principalmente na minha área, eu tenho muitas pessoas de origem portuguesa, de terceira idade, que estão a passar algumas complicações. Eu sei algumas famílias também, e nós temos, por exemplo, aqueles trabalhadores, ou seja, que se chamam sem documentos, aqueles trabalhadores, não gosto de utilizar a palavra ilegal, mas trabalhadores que estão a fazer pela vida e estão a enfrentar algumas situações complicadas. Portanto, toda esta, digamos, onda de crise que nós estamos a enfrentar, pelo menos nós estamos a dar uma boa resposta, só que em termos do impacto sobre as nossas finanças está a ser negativo. Fique agora com a atualidade internacional. As notícias noutros países são sempre destaque nos nossos telejornais, todos os dias. Poucos dias depois de ser proclamado o vencedor das presidenciais nos Estados Unidos, Joe Biden já pôs mãos à obra. Biden voltou a insistir no apelo a que todos os norte-americanos usem máscara, alertando para um inverno que se prevê muito sombrio. Estas foram as primeiras declarações públicas do democrata depois de sábado ter proferido o discurso de vitória, deixando já perceber que a pandemia será a sua maior prioridade após a tomada de posse. We're still facing a very dark winter. Infection rates are going up, hospitalizations are going up, deaths are going up. I implore you, wear a mask. Do it for yourself. Do it for your neighbor. A mask is not a political statement. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, pediu aos procuradores federais para investigarem quaisquer alegações substanciais de irregularidades nas eleições presidenciais. Os procuradores podem agora investigar a contagem dos boletins, algo que não era permitido normalmente até a eleição estar certificada, ou seja, até Biden ser reconhecido formalmente como presidente dos Estados Unidos. O ainda presidente Donald Trump viu assim os seus pedidos de investigação respondidos. Depois dos norte-americanos da Pfizer terem anunciado ao mundo dados preliminares sobre a eficácia da vacina, também a Rússia veio a público dizer que a sua vacina contra a Covid-19 é mais de 90% eficaz. Segundo um representante do Ministério da Saúde russo, a eficácia está a ser avaliada segundo dados do plano de vacinação pública em massa e não através de testes. O presidente russo confirmou o cessar-fogo total do combate numa região do país. A zona de conflito situa-se no Azerbaijão, mas estava há décadas sob domínio arménio. Segundo informações avançadas pela agência France Press, o acordo de paz foi assinado por Putin e pelos líderes políticos da Arménia e do Azerbaijão. Os combates na região tiveram início em setembro, quando as forças do Azerbaijão tomaram conta da cidade de Sochi. A Arménia já considerou a decisão extremamente dolorosa para si e para o seu povo. Jair Bolsonaro diz que o Brasil tem de deixar de ser um país de maricas. O presidente brasileiro falava no contexto de medo da Covid-19. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Hora de conhecer informações importantes que nos garantem saúde e bem-estar.
com o especialista Carlos Valente. Olá e bem-vindo a Saúde e Bem-Estar. O meu nome é Carlos Valente e eu queria falar um bocadinho sobre dentes, como estão a ver. Hoje é mais a falar sobre dentes em termos de implantes. O que é um implante? Um implante é um parafuso. É mesmo um parafuso. É o parafuso que vai substituir a raiz do dente que a pessoa tinha ou de dentes que a pessoa tinha. Isto às vezes parece que mete medo. Ai, Nossa Senhora, pôr um parafuso dentro do maxilar ou na mandíbula. Vocês não têm medo. Eu estou a fazer isto há 10 anos, estou a fazer isto há 30 anos. Eu próprio tenho 4. 1, 2, 3, 4. E é só um parafuso. É entrar dentro do osso, faz parte do nosso corpo, é titânio, é biocompatible, quer dizer que é bom, funciona muito bem com o nosso corpo. E depois é o dente vai acrescentar naquele parafuso para a pessoa poder comer, estar à vontade, sorrir, não estar com vergonha da dentadura mudar de posição ou a falta de um dente. Isto é o melhor tipo de tratamento que a pessoa pode fazer quando tem a falta de um dente ou muitos dentes ou todos os dentes nos maxilares. Agora, já sabemos, o parafuso dentro do osso está lá para segurar um dente ou vários dentes. O que é importante também saber? Não é esperar. Quando a pessoa espera, vai perdendo o osso. É como aquele poste lá no quintal. Quando se põe o poste dentro da terra, temos que pôr fundo, 3, 4 pés, com cimento para suportar. Se for só um pé, não tem tanto suporte, não é tão bom. O que acontece quando a pessoa tira os dentes, os maxilares é como se fossem dois ossos. O primeiro é o que se vê aqui, não é? O segundo é a parte que está a segurar a raiz. Agora, se a pessoa perde a raiz, o corpo diz, olha, não preciso desta parte do corpo, este osso começa a encolher. Agora vamos falar um bocadinho sobre o que é que acontece quando os dentes são distraídos. Aqui está uma amostra. O maxilar inferior, a mandíbula, em inglês mandible. Quando a pessoa tira os dentes, aqui o exemplo são os 4 dentes da frente. Tiramos aqui os dentes. Agora, a falta dos dentes também é a falta da raiz, não é? Já se vê aqui, já se perdeu um bocadinho de osso logo apenas no dia que se tira os dentes. Claro, ao fim de uns dias ainda mais, isto vai encolhendo, vai mirrando, vai sendo mais fino e mais estreitinho, menos altura, porque perde o osso. Não é? Esta parte aqui, a parte de cima, é o osso que está a segurar a raiz. Esta raiz é que está a suportar o dente. Agora, imagine, se perder isto, o corpo diz, olha, eu não preciso deste osso. Ao fim de um tempo, começa a mirrar. Nos primeiros 6 meses é quando perde mais osso. E ao fim de uns tempos, chega a um ponto, vai desta altura. Isto é ao fim de uns aninhos. Mas há de chegar a um ponto, ao fim de muitos anos, pode chegar a este ponto aqui. Agora imagina a pôr um implante neste osso aqui tão fininho. É como pôr um poste lá no nosso quintal para pôr uma fence e pôr só um pé de fundura com cimento. Claro, não vai ter a força que tem. Mesmo que ponha 4 postes ligados dentro de um pé de cimento, não dá o suporte. Só convém fazer o implante logo apenas que a pessoa tira os dentes, se for possível. Se não puder, deixa serrar e ao fim de 6 meses ou 1 ano, ponha o implante. Não é dizer que é preciso pôr o dente à mesma altura, mas vai preservar o osso. E o que é importante é ter este osso. Mais osso, mais suporte, o implante pode ser maior, mais grosso e mais comprido. É isto que nós queremos. A massagem, mais uma vez, é preservar o osso, é o que queremos. O osso dá muito suporte para os implantes. Os implantes depois podem suportar um dente, é isso que nós queremos. No meu caso, eu já tenho dito nos passados, eu tenho 4 implantes, não há nada melhor do que isto. Muito obrigado. Hoje falamos sobre o implante dentro do osso e ter mais osso é melhor. Para a próxima vez vamos falar talvez um bocadinho mais da densidade, grossura e altura outra vez, para saber o que é que é necessário, o que é que pode fazer com um dente, um implante ou vários dentes em vários implantes. Muito obrigado
Saúde e bem-estar é o que nós queremos. Até à próxima. Adeusinho. De seguida, a palavra de conforto e sabedoria do pastor Rui Nunes no segmento A Esperança. E mais destaques da atualidade canadiana. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa, isolado dos outros, se estiver doente, mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca/coronavírus. Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Pensa em vender a sua casa na grande área de Toronto? Com Sónia Ávila, liste por apenas 1% e a avaliação é gratuita. Para mais informações, entre em contacto 647-274-4809 ou aceda ao nosso website. Smiles From Here to Here apresenta o primeiro aparelho auditivo do mundo 100% personalizado, invisível, digital e totalmente programável. A SoundLens, com voz IQ, foi concebido com as mais avançadas tecnologias auditivas e tem um sofisticado sistema de redução de ruído. Podemos ajudá-lo a si ou alguém da sua família a ouvir melhor. Ligue para nós hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. Estamos de regresso e acompanhamos agora mais alguns destaques recentes do noticiário canadiano. O Remembrance Day deste ano teve contornos bastante diferentes dos anos anteriores e obrigou a cancelar a maioria das cerimónias e desfiles presenciais que reuniram milhares de canadianos nos últimos anos. Atividades como a distribuição de papoilas nos centros comerciais ou na rua, ou aquelas que envolvem grandes ajuntamentos de pessoas, foram proibidas em resultado da pandemia instalada no mundo. A cerimónia da Victory Square em Vancouver não foi cancelada, mas foi reduzida à presença máxima de 50 pessoas, com a colocação da coroa oficial no local e minimizando a atração dos cidadãos. Em Ottawa, o primeiro-ministro Justin Trudeau, ao lado da esposa Sophie, participou da cerimónia com outras autoridades canadianas. Pela primeira vez na história da Legião, a Royal Canadian Legion desencorajou todos os cidadãos a participar nas cerimónias e a deslocarem-se ao Memorial da Guerra Nacional. Ainda assim, a organização conseguiu arrecadar mais de $200 mil com a venda de máscaras personalizadas, numa parceria com a HSBC. Num dia em que os canadianos se juntariam aos cenotáfios das suas regiões, este ano os que queriam comemorar o Remembrance Day tiveram as cerimónias disponíveis online e na televisão pelos principais mídia canadianos.
Os canadianos estão indecisos sobre em quem votariam caso uma eleição fosse agora realizada num quadro de voto altamente competitivo. Mais de 60% dos canadianos considera que o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau tem feito um bom trabalho em proteger os cidadãos da segunda vaga do vírus da Covid-19. Ainda assim, 35% dos canadianos revela que votariam nos liberais, enquanto 33% afirmam que votariam no Partido Conservador. 18% elegia o novo Partido Democrático e apenas 5% votaria no Green Party. A Covid-19 e os cuidados de saúde são considerados pelos canadianos como os dois principais problemas do Canadá. As mudanças climáticas e a economia do país são a segunda camada de maiores preocupações. O preço das residências em Toronto está a aumentar em média 13% a cada ano. Apesar das dificuldades registadas em outubro por causa da pandemia da Covid-19, o mercado imobiliário está bastante resistente. Houve uma procura maior por casas mais afastadas dos centros urbanos, com espaço externo privado, um reflexo da mudança de comportamento de muitos canadianos em tempos de isolamento social. Aumentou a oferta de apartamentos nos centros urbanos, com preços ligeiramente mais altos, 0,7% em comparação com o ano passado. Já o mercado de casas registrou um aumento de 13,7% nos preços. O preço médio de uma residência na área da Grande Toronto em outubro deste ano chegou aos $968 mil. No ano passado era de $851 mil. As casas separadas subiram 14,8%. Pouco mais de 10.500 casas foram vendidas no mês passado, um recorde com um aumento de 25% em comparação com o igual período de 2019. Até ao final do ano, os especialistas acreditam que os números serão ainda melhores, principalmente por causa das atrativas taxas de empréstimos, que estão a ajudar os novos compradores a fazer este investimento a longo prazo. A Statistics Canada revela que 1/4 dos cidadãos do Canadá estão desempregados há pelo menos 6 meses, com um aumento recente em outubro, apesar da criação de 84 mil postos de trabalho. Feitas as contas, quase 450 mil canadianos foram considerados desempregados de longa duração no mês de outubro, num total de 27 ou mais semanas. Este grupo representa 24,8% dos desempregados no país, e entre setembro e outubro houve uma maior acentuação dos últimos 40 anos, numa altura de crise financeira global. Para além disso, o relatório registra um maior número de homens desempregados de longa duração do que mulheres, e a camada mais jovem é o grupo que mais preenche esta parcela. A taxa de desemprego atual é de 8,9%, mas de acordo com a Statistics Canada, poderia estar acima nos 11,3% caso nos cálculos tivessem sido incluídos 540 mil canadianos que queriam trabalhar no mês passado, mas não procuravam emprego. O ministro da Educação em Ontário esteve recentemente numa conferência de imprensa virtual com os mídia étnicos para falar do novo orçamento. O Correio da Manhã Canadá marcou presença. Acompanhe. Good afternoon, Minister, and everyone who's joining us in this Zoom meeting. My name is Teresa Santos, and I come from Correio da Manhã Canadá. And this is, as you may know, it's an ethnic newspaper and TV channel. And our aim is to guide our Portuguese, mainly Portuguese and Canadian Portuguese community. So my question for you today is, how are foreign language programs for schools in immigrant districts being considered in this pandemic stage? Yeah, thank you, Teresa, for the question. It is not ironic that I'm on doing this with Natalia, because last night she literally sent me a message encouraging me to continue to ensure international language education continues in this province, even during the pandemic. And we're working with school boards to ensure that can be delivered. We know that for many parents, there's the mother languages, which is just to help ensure that on weekend or after school-based learning can continue. That's been critical for Portuguese, for Italian, Spanish, Polish, Ukrainian, a variety of languages that are being taught. Then there's also a program that is continuing, which is
English as a second language, ESL programs, community-based programs for immigrants to make sure that they could learn either English or French and help integrate into our economy, in our society. That is really important, especially during the pandemic, and that's continuing. So this has been something that we care about because we know for many young people, many new Canadians, for their children, this is the way that their kids are going to learn, and they need to have that bridge knowledge. So we do not want to create any gaps, and we're just trying to work with our school boards to come up with an innovative solution so that, even if it has to be done online, just something that ensures the continuity, the consistent learning for these children. I think it's helpful. And we've heard from many parents who said to us, look, we appreciate there's a challenge. We get it. They get it. There's a pandemic, but they're just looking for some outside the box thinking, which is what for Natalia, myself, and others, we're trying to figure out how to do that. But we are fully committed to supporting international languages. We did support them in the last budget, and we'll continue to be there for them. Hora da mensagem, sempre cheia de sabedoria do segmento A Esperança, com o pastor Rui Nunes. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Alma Luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. Hoje quero falar-lhe sobre falhas. E não é sobre as falhas dos outros à sua volta, mas sobre as suas falhas. Mas não se assuste. O meu objetivo não é condená-lo ou trazer-lhe mais peso, até porque já basta a condenação que muitas vezes sentimos quando falhamos. Pretendo sim, ao falar-lhe deste assunto, trazer-lhe alívio e conselho sobre como reagir diante das suas falhas. Se você for como eu, por certo que já falhou, sejam por palavras ou por ações, pois todos nós, de alguma forma, já dissemos ou fizemos algo que não deveríamos ter feito. Algo que acabou por trazer dano a alguém, seja a nós mesmos ou a outros. Infelizmente, esta é uma particularidade humana da qual ninguém pode escapar. Todos falhamos e todos erramos, sim, todos sem exceção. Então a questão não é se falhamos, mas sim como é que nós reagimos diante das nossas falhas. O que fazemos diante dos nossos erros? Há erros cujas consequências são simples, mas há outros cujas consequências são graves e, por vezes, até mesmo irreversíveis. Mas sabia que, normalmente, o que mais dano traz à vida, seja à nossa como a de outros, não são os erros que cometemos, mas sim a forma errada como reagimos a esses erros? É verdade. Repito, o que traz mais dano à vida, normalmente, não são os erros que cometemos, mas sim a forma errada como reagimos a esses erros. Isto porque a tendência é encobrirmos o nosso erro com outros erros. E erros como a negação, que é a reação que diz, não fui eu não me lembro de ter feito tal coisa. Ou outro erro comum é a culpabilização de terceiros, ou seja, aquela reação que diz, eu fiz isso sim, mas foi por causa de A, B ou C. E há ainda o erro da minimização de factos, que é aquela reação que diz, o meu erro não foi assim tão grave, não há necessidade sequer de mexer no assunto. E assim somos nós. Tendemos a lidar com os nossos erros de forma errada, seja recorrendo ao erro da negação, da culpabilização de outros ou até mesmo a minimização dos factos. A verdade é que tais reações trazem mais prejuízo à vida e aos relacionamentos, mais ainda do que o próprio erro anterior. Pois a verdade é que a reação que tomamos diante das nossas falhas, sejam elas quais forem, são essas reações que acabam por determinar a maior parte dos danos e consequências que vivenciamos. E já que errar é algo inevitável, há que aprendermos então a lidar da forma correta com os nossos erros, a fim de minimizarmos os seus danos e consequências. E aqui ficam duas dicas fundamentais para lidar de forma certa com os seus erros e falhas.
Número 1. Se errou, reconheça o seu erro. Não minimize nem ignore a situação. Ao falhar, assuma e reconheça o seu erro. Esse é meio caminho andado para minimizar o dano. Então reconheça o seu erro e faça-o quanto antes, pois quanto mais depressa o fizer, mais depressa também começará a resolver a sua situação. E número 2, se errou, peça perdão. Em primeiro lugar, a Deus, pois está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, peça perdão a Deus e fique certo de que Ele o vai perdoar. Mas peça também perdão aos outros. A Bíblia também diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. No sentido em que devemos reconhecer as nossas falhas e pedir perdão por elas uns aos outros. Pedir perdão é um dos hábitos mais saudáveis e benéficos que nós podemos desenvolver na nossa vida. Eu sei que não é fácil, pois é um ato que exige perder o nosso orgulho. Mas não tenha medo de perder o seu orgulho. Antes perder o orgulho do que perder a família. Antes perder o orgulho do que perder o seu cônjuge ou os seus filhos, ou até mesmo algum amigo. Afinal, pense comigo, o que é que tem mais valor? O seu orgulho ou as pessoas que ama? Pense nisso e não caia no erro de se agarrar ao seu orgulho e por causa dele perder o mais importante, que são as pessoas. Faça esse favor a si mesmo e ganhe o hábito saudável de pedir perdão quando falha. E verá como isso terá um efeito bastante libertador, reconciliador. Então, não esqueça. Falhou? Então, reconheça e peça perdão. Eu chamo-me Rui Nunes. Este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria, em Toronto. Esperamos por si. Que Deus o abençoe. Há uma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança, sim, há esperança, sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. No próximo bloco, a morte de um ícone da televisão canadiana e um vídeo em homenagem a Amália Rodrigues, com a cantora Marta Raposo, de Montreal. Seremos rápidos, é só um minuto. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chartered Professional Accountant. Se esta é a altura em que a sua empresa está pronta para fechar as suas contas anuais e submeter as declarações de imposto ao governo, eu estou aqui para lhes ajudar de uma maneira mais eficiente a fazer o seu planeamento do seu income tax. Nós estamos agora aqui numa locação nova, no College em Ossington, que é mesmo no coração da nossa comunidade portuguesa, para lhes servir melhor. O Natal aproxima-se e com ele a altura das ofertas. Ecoaçor é o elo de ligação entre os familiares que estão separados pela distância. Encomende o cabaz de Natal para a consoada com os seus familiares nos Açores, Madeira e Continente. Telefone já para Ecoaçor 416-603-0842. Se vive fora da área de Toronto, ligue 1-888-232-6326. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council.
I just started my training and I am Liuna. Se tem saudades dos Açores, não pode perder todos os domingos, às 21 horas, o programa Azores em Destaque na CMC TV. Conteúdos exclusivos sobre diversos assuntos. Veja o que foi preparado para hoje. Seja bem-vindo ao Açores em Destaque desta semana. O Açores em Destaque que lhe traz sempre cultura, tradição e história. Traz-lhe também aquilo que de melhor se faz nos Açores. A fábrica labora já há 27 anos e tem uma produção que abrange tanto os micaelenses, os açorianos, como os nossos imigrantes e turistas. Quais são as linhas e o que é que se identifica cada uma delas? Sim, nós temos várias linhas que são nossas, em que o cliente, quando chega cá, as consegue visualizar e também dá para personalizar, tanto na pintura como na peça. Nós podemos fazer a parte da apresentação desta linha, que normalmente é a mais vendida, a mais procurada, que é a linha Tulipa. Depois temos a linha grega. Quando abri aqui a loja, entretanto também fui ao continente e no meu fornecedor eles fazem aqueles workshops e tive num workshop também deles que adorei, gostei muito. Tem outras maneiras de fazer, tem outras ideias de fazer. Há coisas que eles utilizam lá que se fosse nós utilizarmos cá, as pessoas não compravam. Eles aproveitam muita coisa, a própria verdura, eles O núcleo museológico do Romeiro surge entre um protocolo entre a Câmara Municipal de Lagoa e o Movimento Romeiros de São Miguel, cujo intuito é divulgar esta tradição secular das romarias quaresmais aqui da Ilha de São Miguel, visto que vê-se muitos romeiros para isso, sobretudo no tempo da Quaresma, mas quem vem de fora não sabe realmente que tradição é esta. Então era necessário explicar e então surgiu o núcleo museológico de Casa do Romeiro. Para o programa completo, esperamos por si no CMC TV, no canal 893 da Bell 5. Um ícone da televisão canadiana. Era assim considerado Alex Trebek, que nasceu e iniciou uma carreira de grande sucesso aqui em Ontário. A morte dele foi lamentada por milhares de fãs, outras celebridades e autoridades canadianas. O apresentador do programa Jeopardy perdeu a batalha contra um cancro pancreático quase 2 anos depois de anunciar nas redes sociais o diagnóstico. Alex Trebek nasceu em Sudbury, Ontário, e depois de uma passagem de sucesso na televisão canadiana, foi para os Estados Unidos, onde durante 36 anos se consagrou como anfitrião do popular programa de game show Jeopardy, da CBS. Vencedor de diversos prémios como o Emmy, Trebek entrou para o livro mundial dos recordes, o Guinness, como o anfitrião com maior número de episódios de um game show. Foram quase 7.000 ao todo. A morte de Trebek gerou comoção e reações não apenas dos fãs, mas também de celebridades como Ryan Reynolds e Jamie Lee Curtis, que lamentaram a perda no Twitter. Também autoridades canadianas se manifestaram nas redes sociais. O Premier de Ontário, Doug Ford, escreveu que estava muito triste e que Trebek vai realmente fazer falta.
O primeiro-ministro Justin Trudeau partilhou uma foto com o apresentador e afirmou que perdemos um ícone, que todas as noites por mais de 3 décadas trouxe entretenimento e educação em milhares a todo o mundo. Trebek deixa a viúva Jean Currivan e 2 filhos. No passado domingo, pôde ver aqui uma reportagem especial sobre a chegada do projeto de murais Amália Rodrigues pelo mundo a Toronto e Mississauga. Para além das belas pinturas que trazem uma justa homenagem ao centenário da Rainha do Fado, há também um vídeo musical muito bem produzido pelos criadores do projeto. Termina assim, em bom estilo, com esta bela homenagem,
o CMC-TV em Destaque de hoje. Lembre-se que para ter acesso a todos os conteúdos da televisão do Correio da Manhã Canadá, CMC-TV, basta ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Bell Fibe e adicionar o canal 893. Dê uma vista de olhos nas nossas redes sociais também. Há sempre algo interessante a partilhar. Obrigada pela companhia e tenham todos um ótimo domingo.